Vamos começar com uma coisa bem simples: um hambúrguer. Sim, um hambúrguer, porque este objeto do nosso dia a dia, na verdade, esconde a chave para a gente destravar uma forma muito poderosa de enxergar o mundo: a imaginação sociológica. Olhando assim, parece a coisa mais fácil do mundo, né? Mas vamos fazer um exercício de imaginação. E se a gente tivesse que criar este hambúrguer sem ajuda nenhuma da sociedade? Sem ir ao supermercado, sem ter ferramentas, sem nenhum conhecimento que veio de outras pessoas? Só um ser humano e a natureza. Como seria? Ok, vamos tentar. Primeiro, seria preciso encontrar uma vaca selvagem e de alguma forma domá-la. Depois, para cortar a carne, seria necessário minerar ferro, aprender a derretê-lo, forjar uma faca. E para moer a carne? Bom, uma máquina de moer teria que ser inventada. Para o pão, a gente teria que plantar o trigo, colher, moer e, claro, construir um forno. E o fogo, sem fósforos, a melhor aposta, talvez fosse esperar um raio cair numa árvore. Cada passo que a gente imagina revela uma complexidade assim absurda. Então, o ponto central é este: o simples hambúrguer é um milagre. Não um milagre divino, mas um milagre da nossa interdependência humana. Ele é um símbolo de como, todos os dias, a gente depende do trabalho e do conhecimento de incontáveis pessoas que a gente nunca vai conhecer. Do agricultor que plantou o trigo, ao caminhoneiro que transportou, até a pessoa que programou o sistema da caixa registradora. E essa percepção, essa ficha que cai de que até as coisas mais simples são, na verdade, produtos de uma rede social imensa, nos leva a uma ideia muito, muito poderosa. A gente vai sair do exemplo concreto do hambúrguer para um conceito abstrato que pode ser visto como uma nova ferramenta mental, quase como um superpoder. Quem deu nome a essa ferramenta foi o sociólogo americano C. Wright Mills. Ele chamou de imaginação sociológica. E o que é isso? É basicamente a capacidade de tomar consciência da conexão profunda que existe entre a nossa vida pessoal, a nossa biografia e as grandes forças sociais e históricas que agem sobre nós. E para que serve essa habilidade? Bom, com a imaginação sociológica, a gente consegue perceber que as nossas escolhas, os nossos gostos, as oportunidades que temos, nada disso surge do vácuo. Tudo isso é moldado por fatores como a época em que vivemos, nossa classe social, nosso gênero, nossa etnia, a educação que recebemos. No fim das contas, a capacidade de conectar a nossa história pessoal com a história do mundo. Certo, mas como isso funciona na prática? Talvez a aplicação mais útil dessa ideia toda seja a distinção que o Mills faz entre dois tipos de problemas. E isso nos ajuda a enxergar as dificuldades que enfrentamos de um jeito totalmente novo. Olha só a diferença. Se uma pessoa perde o emprego, ela pode logo pensar que isso é um infortúnio pessoal, uma falha dela, um problema individual. Mas e se numa cidade de 100 mil pessoas, 30 mil perdem o emprego? Aí, isso deixa de ser um problema pessoal, vira uma questão pública, um problema que tem sua raiz na estrutura da sociedade, na economia daquele lugar. Então, só para deixar bem claro, os infortúnios pessoais acontecem no nosso universo particular, sabe? Com a gente e as pessoas que conhecemos diretamente. Já as questões públicas, bom, elas transcendem o indivíduo. São problemas maiores que estão ligados às instituições, à economia, a processos históricos. Dá uma olhada no que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. A taxa de desemprego mais do que dobrou entre 2008 e 2010. Isso não foi uma epidemia de falhas pessoais. Isso foi o resultado direto da crise financeira global. Enxergar o desemprego como uma questão pública permite buscar soluções estruturais, em vez de só culpar os indivíduos por forças que estão muito além do controle deles. E para analisar essas questões públicas, a sociologia desenvolveu uma espécie de kit de ferramentas, sabe? Com lentes teóricas criadas pelos seus pensadores fundadores. Vamos passar o olho bem rápido nas três principais. Primeiro, Emil Durkheim. Ele usou a lente da função, perguntando como as diferentes partes da sociedade se encaixam para manter tudo funcionando, manter a ordem. Já Karl Marx olhou tudo pela lente do conflito, focando na desigualdade e na luta pelo poder. E, por fim, Max Weber se concentrou no significado, tentando entender por que as pessoas aceitam as regras e as ordens sociais, mesmo quando elas não são favorecidas. Juntas, essas três lentes dão uma visão quase tridimensional da sociedade. E agora, a gente vai para a parte final e, na minha opinião, a mais surpreendente. Vamos conectar a sociologia a um campo que parece estar a anos-luz de distância: as ciências ditas duras, como a física. O modelo científico clássico, que dominou por séculos,
via o universo como um grande relógio, sabe? Um sistema mecânico, super previsível, onde tudo operava segundo leis fixas e universais. Nesse modelo, o tempo podia até andar para trás e o objetivo era sempre encontrar a ordem e a estabilidade. Só que a ciência mudou. E muito. O que a gente chama de ciências da complexidade revelou um universo bem diferente. Em vez de previsível, ele é probabilístico. O tempo virou uma seta que só anda para frente, do passado para o futuro. E em vez de só buscar ordem, a ciência hoje estuda o caos, a instabilidade e como novas ordens surgem disso tudo. Basicamente, o universo deixou de ser visto como um relógio e passou a ser visto como uma história sendo contada. E aqui está a grande revelação. Essa nova ciência, para descrever o universo, começou a usar conceitos que soam muito, mas muito familiares para qualquer sociólogo. É como disse o pensador Immanuel Wallerstein, citando o trabalho de cientistas como Ilya Prigogine. Parece que a própria natureza funciona de um jeito histórico, imprevisível e narrativo. A conclusão disso tudo é de explodir a cabeça. Para entender o universo hoje, os cientistas estão precisando de uma imaginação sociológica. Eles precisam entender a relação entre as partes e o todo, entre a estrutura e a história, a ordem que nasce do caos. Aquela ferramenta que nos ajudou a entender um simples hambúrguer se tornou essencial para a gente tentar compreender o próprio cosmos. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Olhando para o mundo hoje, quais problemas que a gente costuma tratar como falhas individuais são, na verdade, grandes questões públicas que precisam de um olhar mais profundo? Onde mais a gente precisa aplicar esse superpoder para entender de verdade o que está acontecendo?